A bruxa atrás da minha casa. A minha memória mais antiga é de ser avisada para minha mãe para nunca me aventurar na floresta atrás de nossa casa depois de escurecer. Conforme fui crescendo, questionei por que a floresta era tão perigosa à noite. Minha mãe nunca elaborava e simplesmente insistia que era melhor permanecer ignorante. À noite, eu olhava da janela do meu quarto para as árvores escuras que ficavam tão perto. Juro que vi uma sombra se movendo na escuridão, mas talvez fosse apenas um cervo. Certa manhã, fui sacudida do meu sono por gritos. Olhei pela janela e vi uma multidão de pessoas da cidade, gritando em agitação, na orla da floresta. Eu observei confusa enquanto várias pessoas saíam dela, com o corpo de meu amigo Jeremy pendurado em seus ombros. Minha mãe me repreendeu mais uma vez naquele dia. Ele deveria ter pensado melhor e não sair na floresta à noite. Ela então se virou para mim com uma expressão de dor, como se a morte de seu pai já não fosse suficiente. Olhei para o único retrato que tinha do meu pai, em cima de uma mesa. Um homenzinho magro de cabelos ondulados. Ele havia sido morto quando eu era apenas um bebê. Quando eu me tornei jovem, meu primo mais velho, Marcos, tornou-se xerife. Com fome de ambição, ele procurou provar a si mesmo. Certa noite, num bar, ele disse para pegarmos e irmos atrás de quem estivesse na floresta. Muitos presentes concordaram que havia chegado a hora de buscar vingança pelos mortos. Um grupo de caça foi formado. Nos reunimos na orla da floresta, rifles erguidos, mas hesitei. O aviso de minha mãe soou em meus ouvidos. Eu não poderia fazer isso. Meu primo me deu um olhar desapontado e então marchou com o resto dos homens. Estávamos à beira da floresta a noite toda, mas os homens nunca voltaram. A certa altura, pensei ter ouvido um grito distante, mas pensei que talvez fosse o vento. E então amanheceu. Eu e alguns outros nos aventuramos na floresta sob a segurança da luz do dia e logo retornamos, carregando os corpos dos homens mortos. O corpo de Marcos foi o último a ser encontrado. Desmaiei quando o encontrei massacrado no chão da floresta. Naquela noite, foram feitos preparativos para o funeral em massa. A imprensa chegou dia depois, mas as respostas foram escassas. E ninguém ousava vasculhar a floresta à noite. Por dias, eu sentei na minha casa fervendo de raiva, o rosto ensanguentado de Marcos queimando na minha memória. E se eu tivesse ido com eles? Os dias se transformaram em semanas. A lua cheia surgiu uma noite e minha raiva transbordou. Peguei meu rifle e entrei na floresta. Com apenas a luz da lua para me guiar, eu mal conseguia ver enquanto me aventurava mais fundo na escuridão gelada. Eu me amaldiçoei por esquecer uma lanterna em minha fúria. Quase cega, tateei com a mão procurando impotente algo para agarrar. Então eu vi uma luz na escuridão. Foi um pequeno incêndio. Avancei e entrei em uma clareira. Agachado perto do fogo, mas de alguma forma ainda envolto em sombras, estava meu pai. Ele olhou para mim e seus lábios se separaram para mostrar uma fileira de dentes manchados de... Eu estive esperando por você. Se você gostou, comenta. Se não gostou, comenta também. Me siga para mais histórias assim. E obrigada por assistir.